Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Nayara Macedo Albrecht, doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. Além de pesquisar o tema dos direitos autorais e da propriedade intelectual, Nayara foi servidora de carreira do Ministério da Cultura em Brasília, onde atuou diretamente com as políticas do setor. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Hoje nós recebemos Nayara Albrecht. Nayara é doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora visitante na Universidade Federal de São Carlos e bolsista da FAPESP. A Nayara também é ex-servidora pública do Ministério da Cultura. Nayara Albrecht, um prazer aí conversar contigo. Obrigado por topar esse papo. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela oportunidade em participar. Claro. Nayara, você é uma pesquisadora dessa área de direitos autorais, né, que é o tema da nossa conversa. É um ramo aí do direito, de termos de política pública, né, que é executado, inclusive, aí, pelo Ministério da Cultura, que é, às vezes, meio ignorada, de modo geral, apesar de estar presente aí nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano. Mas eu queria que, primeiramente, assim, o primeiro tema dessa nossa conversa aí fosse dizer o que é o direito autoral, né? O que é um ramo aí da propriedade intelectual, mas como é que se define o direito autoral e como é que é a importância aí do direito autoral para a sociedade? Com certeza, acho que você falou bem, que os direitos autorais eles afetam a vida de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, às vezes é um campo de conhecimento um pouco ignorado, seja devido à complexidade técnica do campo, seja devido a uma falta de conhecimento mesmo das pessoas sobre os impactos desse ramo da propriedade intelectual. E é um ramo, inclusive, que é objeto de políticas públicas não só do Ministério da Cultura, mas de outros órgãos do governo. O Ministério da Cultura, que agora é secretaria, né, na verdade, vinculada ao Ministério do Turismo, mas também os direitos autorais também são objeto de outros órgãos, como o Ministério da Justiça, né, que é responsável pela política de observância e de aplicação. E é um ramo, como eu falei, da propriedade intelectual, por isso, antes de entrar no conceito de direito autoral em si, é necessário entender um pouco a lógica da propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual são uma espécie de artifício que fazem uma analogia em relação à proteção à propriedade física, né, os direitos de propriedade física, para bens incorpóreos, ou seja, bens cuja natureza é imaterial. Então, na prática, são direitos que versam sobre um monopólio dos criadores ou inventores em impedir ou autorizar o uso das suas criações ou invenções. Então, a propriedade intelectual ela é composta por 3 dimensões, né? O direito autoral, a propriedade industrial e os direitos que a gente chama de sui generis, porque são direitos especiais. E isso foi até abordado já em outro episódio do Pod Contas sobre propriedade intelectual. No caso dos direitos autorais, e aqui a gente usa essa expressão para se referir a 2 institutos, na verdade, que são os direitos de autor e os direitos conexos, eles versam sobre as obras artísticas, literárias ou científicas. Então, os direitos autorais consistem no ramo da propriedade intelectual que lida com a proteção de obras ligadas ao exercício criativo e à cultura. Então, filmes, livros, séries de televisão são objetos protegidos por direitos autorais. E, na prática, significa que os titulares desses direitos, que são basicamente os roteiristas, os autores, no caso da música, os compositores, cantores, tem também o que a gente chama de titular derivado, que são as editoras. Esse conjunto de titulares tem o direito de autorizar ou impedir o uso desses bens.
Então, eu falo que é uma analogia à propriedade física, porque quando você produz um bem físico, por exemplo, uma garrafa, uma bola de futebol, é muito mais fácil controlar a utilização desse bem. Você coloca no mercado, você tem uma quantidade disponível e, à medida em que essa quantidade acaba, você tem o controle dessa distribuição. No caso de bens de natureza imaterial ou incorpórea, é muito mais difícil fazer esse controle. Uma música ela pode ser escutada várias vezes por várias pessoas ao mesmo tempo e é impossível de controlar. Então, justamente por isso que existe o que a gente chama de direitos de propriedade intelectual, que é uma forma de remuneração às pessoas que estão por trás da criação e da distribuição desses bens. E no caso dos direitos autorais, isso tem uma relação substancial com a cadeia econômica da cultura, né, da produção e da difusão cultural. Perfeito, isso está muito na nossa vida, inclusive, né? Realmente assistir filme e ouvir música, esse tipo de coisa faz parte do nosso cotidiano, seja em casa, né? Seja na rua, num bar, num restaurante. Então, esse tipo de coisa acho que está na nossa vida todos os dias, diariamente mesmo, mas a gente não reflete muito sobre isso de vez em quando. Mas eu queria também, Nayara, falar com você, porque eu sei que tem certos limites, né? Por exemplo, se eu pego um CD que eu tenho e boto para tocar, o CD já é até uma coisa meio superada, mas também se eu pego um app desses de música e dou play numa música, eu não necessariamente tenho que pagar algo específico por dar um play naquela música específica, né? Mas talvez a plataforma tenha, ou talvez a gravadora, né? A gravadora pagou, então é um pouco indireto nesse caso. Porém, quando a gente vai no bar também, o cara tá tocando uma música, mas se eu pego um violão na minha casa e toco para mim, também não preciso pagar. Então tem também, ou seja, a propriedade intelectual ela tem os seus parâmetros, mas ela também tem suas limitações, suas exceções. Você poderia falar um pouquinho disso aqui? Tem dois temas nessa pergunta, na verdade, né? Um se refere à lógica de funcionamento dos direitos patrimoniais e o outro tema se refere o que a gente chama de limitações ou exceções no campo dos direitos autorais, né? Sobre a lógica de funcionamento, os direitos autorais, eles são compostos por duas dimensões, uma que é a dimensão patrimonial e a outra é a dimensão moral. Então, a dimensão patrimonial, ela faz referência a esses usos que você citou. Se eu compro um CD, parte do valor da compra do CD vai para quem é responsável pela criação e pela difusão daquele conteúdo. Então, vai em termos de propriedade intelectual, né? No caso de direitos de autor e direitos conexos. Então, esse direito de autorizar ou impedir a utilização é o que a gente chama de direito patrimonial. E tem uma série de direitos patrimoniais que estão elencados na nossa legislação, né? Que é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Então, a legislação ela elenca esses tipos de direito que exigem essa autorização. E essa autorização de uso ela é acompanhada geralmente por um pagamento em um contrato de licença. Então, quando você paga ao Spotify, por exemplo, para escutar uma música no seu dispositivo, dentro dos termos de uso, você tem a parte da licença da utilização daquelas obras musicais, né? E aí você paga determinado valor e parte desse valor provavelmente vai para os titulares de direitos autorais. No caso da nossa lei, o que acontece no setor musical é que existe uma forma específica de cobrança pelo direito de execução pública. A execução pública, ela é a execução musical realizada em locais de frequência coletiva, ou seja, locais de acesso ao público. E essa cobrança, ela é feita por uma instituição específica, que é o ECAD, que algumas pessoas já ouviram falar, mas muita gente ainda confunde, né? Acha que o ECAD é um órgão público, por exemplo. O ECAD não é um órgão público, ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas que tem uma prerrogativa legalmente estabelecida de cobrar pelos direitos de execução pública, e inclusive é uma prerrogativa que confere um monopólio. O ECAD é a única instituição que pode cobrar por esses direitos, né?
Então, quando alguém toca uma música em um bar ou em um restaurante, tem que pagar pelo direito de execução pública, e esse pagamento é feito para o ECAD. Quando a gente escuta uma música em casa ou toca violão em casa, esse uso ele se insere dentro de uma limitação que na lei está no artigo 46, que se refere a recesso familiar. Então, esse uso que você faz em casa de uma obra musical, tocando violão ou escutando um CD, ele não se caracteriza como execução pública, porque sua casa não é um local de frequência coletiva. Logo, você não precisa pagar ao ECAD. Por outro lado, existem algumas limitações na lei que se referem a situações nas quais o objeto ele é protegido por direitos autorais, mas você também não precisa pagar, né? São casos, geralmente, nos quais incidem outros direitos fundamentais, por exemplo, acesso à cultura, acesso à educação. Então, a nossa lei tem uma lista de casos nos quais as obras podem ser utilizadas sem ter a necessidade de pedir autorização ou de pagar os titulares. No caso do violão em casa, é mais uma questão de classificação do direito, porque não é uma execução pública, seria, no caso, uma execução privada. Então, não é necessário pagar ao ECAD, né, que é a instituição responsável por recolher esses direitos de execução pública. Mas existem outros casos previstos na lei que também não é necessário pagar, mas porque estão dispostos especificamente nessa lista que a lei oferece sobre limitações, né, que são os artigos 46, 47 e 48. Perfeito, é isso mesmo. Eu achei bem interessante a questão da lista, né? Mas aí que tá, eu não conheço muito bem a legislação acerca disso, mas eu já vi, especialmente em questões relacionadas a sites de vídeos, como o YouTube, por exemplo, que o pessoal fala muito num negócio chamado fair use, né? Que tipo um uso justo, né? De materiais, né? E que, porque senão o YouTube bloqueia a monetização, ou pode até derrubar o seu vídeo, dependendo do que você faça. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que isso difere da legislação brasileira e quais são os parâmetros e limitações, né, em termos de fair use em relação à legislação brasileira? Essa é uma pergunta interessante, porque essa questão das limitações ou exceções é um tema que traz muito debate, inclusive na esfera pública, né? As partes interessadas geralmente se posicionam fortemente em relação a esse tema, porque incide justamente no pagamento dos direitos autorais, né? E também no exercício de outros direitos considerados fundamentais, porque, só para esclarecer, os direitos autorais não protegem ideias, que é também algo que as pessoas às vezes confundem. Eu vejo muita gente falar em plágio como se fosse uma infração de direitos autorais, e muita gente, inclusive, fala que plágio, eu escutei isso na minha vida acadêmica inteira, que plágio é crime. Plágio não é tipificado pelo Código Penal brasileiro. Ele é uma conduta imoralmente, assim, moralmente não aceita, moralmente questionável. Condenável, né? Condenável, claro. Eticamente condenável também. Exato. Mas, por outro lado, não é um crime tipificado pelo Código Penal. Já as infrações aos direitos autorais são. E aí, onde que está a diferença? Assim, não existe um conceito consensual de plágio, né? Mas, em termos gerais, a gente entende que o plágio pode ser uma apropriação do trabalho alheio, tanto por meio da expressão desse trabalho, quanto por meio das ideias. Então, se você copia a ideia de alguém, você está plagiando, mas você não está infringindo direitos autorais, porque direitos autorais não protegem as ideias em si. Os direitos autorais protegem unicamente a expressão das ideias. Então, assim, o plágio pode resultar numa infração de direito autoral, mas não necessariamente, isso que eu quero dizer. E isso é importante para entender essa questão das limitações, porque, como a gente falou antes, os direitos autorais não são direitos absolutos, né? Eles estão sujeitos, a proteção está sujeita a determinados limites, que no caso do Brasil são estabelecidos pela lei. Então você tem nos direitos autorais a regra geral da proteção, ou seja, para qualquer uso que você for fazer de uma obra intelectual, tem que pedir a autorização dos respectivos titulares, mas você tem essa proteção, essa necessidade está sujeita a certos limites.
E aí você tem modelos de limitações ou exceções, né? Eu prefiro usar o termo limitações ou exceções porque o uso específico do termo limitações ou a palavra exceções varia de acordo com cada país. Então, no Brasil, geralmente a gente chama esses limites de limitações, porque é o trecho da lei que trata sobre isso. O nome do capítulo é das limitações aos direitos autorais. Mas, enfim, esses modelos variam de acordo com cada país. E nos Estados Unidos, como essas limitações elas funcionam é com base em o que a gente chama de cláusulas abertas, né? Em vez de listar todos os casos de limitações aos direitos autorais, a legislação estadunidense cita apenas os princípios gerais e alguns casos que são exemplificativos de usos que podem ser realizados sem a permissão dos titulares dos direitos. Então, em vez de ter cada caso, dizer, por exemplo, você pode fazer uma cópia, você pode escutar na sua casa, em vez de ter cada caso específico, a legislação estabelece princípios gerais, por exemplo, relacionado para fins didáticos ou para questões relacionadas à educação. E aí isso confere uma liberdade muito maior às cortes, né, para decidirem sobre cada caso específico. Então lá os tribunais são responsáveis por decidir cada caso específico, se aquele caso pode ser considerado um uso justo ou razoável segundo os parâmetros da lei. Então por isso que a gente chama de fair use. No Brasil é um pouco diferente. A gente tem uma lista de situações nas quais você pode usar as obras sem ter que pedir para o titular do direito, e essa lista está em 3 artigos da legislação, que são os dispositivos 46, 47 e 48. Então, é uma lista de casos fechados. Isso já foi questionado nos nossos tribunais também. Inclusive, tem uma jurisprudência do STJ, se eu não me engano, que fala que essa lista não é exaustiva e sim exemplificativa. Então, que seria possível o tribunal decidir que um caso se enquadra em uma limitação, mesmo que não esteja expressamente prevista na lei. Mas isso é um argumento também questionável. Assim. Várias pessoas no campo argumentam que não, que essa é uma lista exaustiva, a lista que está na nossa legislação, inclusive porque a própria lei fala que os assuntos referentes a direitos autorais devem ser interpretados restritivamente. Então, tem essas duas visões sobre o nosso modelo de limitações. Bastante interessante, né? E interessante ver como esse tema pode ser abordado de formas diferentes, né? Mas sempre também pensando que deve haver a proteção ao direito do autor, né? Mas ao mesmo tempo também proteger o cidadão quando ele, sei lá, justamente como você falou, de acesso a direitos fundamentais, como acesso à cultura, né? Mas aí você fez uma pequena comparação aí, né, entre o sistema brasileiro e sistemas de outros países. E o que você acha, então, que poderia talvez melhorar no sistema brasileiro? Algum tipo de gargalo que haja, talvez uma modernização, porque hoje em dia, você falou que a lei é de 98, estava ali a internet engatinhando, né? Já existia, mas não era o que é hoje, que na realidade é um grande mercado e cultural. Inclusive, nós temos aí empresas que são das maiores do mundo aí, atuando no ramo de cultura na internet. Você falou aí do Spotify, mas temos aí também Netflix, Amazon, Disney, ou seja, nós temos grandes empresas a nível global trabalhando com cultura na internet. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o que pode ser aperfeiçoado no modelo brasileiro, se tem a ver alguma coisa com esse mercado da internet, se tem a ver com plataformas de streaming, esse tipo de coisa. O que você acha? Eu acho que essa é uma das principais questões no cenário atual, né, relativas à internet, mas acho que as carências do sistema brasileiro vão além disso. Acho que são 3, principalmente se você for considerar não só a legislação, mas como ela é aplicada no Brasil. A primeira, eu diria que é a insuficiência das limitações previstas na lei.
Se, como eu falei, essas limitações estão elencadas em 3 dispositivos, então tem uma lista, mas elas deixam de fora muitas práticas corriqueiras e importantes de instituições de natureza de defesa de interesse público. Então, quando eu falo isso, eu estou pensando principalmente em bibliotecas e museus, né? De acordo com a nossa legislação, por exemplo, um cineclube realizado dentro de uma universidade é uma atividade legal, porque a nossa legislação não prevê uma limitação para exibição pública, ou seja, para exibição de filmes, mesmo dentro de espaços educativos. Então, ou seja, seria um exemplo de fair use, né? Exato, na minha visão seria totalmente um fair use, porque muitas vezes esses cineclubes não cobram ingressos. A situação quando você cobra ingresso é diferente, porque é um uso comercial, ou seja, de exploração econômica, nada mais justo que os titulares recebam parte desse lucro, né? Mas no caso das universidades, muitos departamentos realizam cineclubes com fins puramente didáticos, sem nenhum objetivo comercial. Então, não faz muito sentido, do ponto de vista até filosófico da propriedade intelectual, exigir autorização e pagamento por isso. E muitas vezes é até mesmo difícil encontrar os titulares, né? Quer dizer, você falou na questão da tecnologia, esse é um gargalo da lei também. Se eu posto um vídeo meu tocando uma música, dançando uma música no Instagram, teoricamente eu teria que pedir a autorização. Estou usando uma música da Adele, como é que eu vou conseguir a autorização da Adele? Eu entro em contato com a gravadora, eu entro em contato com o agente dela, e assim, dificilmente eles vão me responder, entendeu? Porque eu sou uma pessoa, um indivíduo, usando uma música para fim de fruição própria. Então, a legislação, ela não faz essa discriminação entre usos comerciais ou não comerciais. Por mais que o Código Penal tenha certa proporcionalidade, né? A pena é maior para usos com o intuito de lucro. Mas, mesmo assim, violação a direitos autorais, de maneira geral, é um crime. Então, cineclubes, de acordo com a nossa legislação e o nosso Código Penal, é um crime. Outras funções também, a própria, como eu citei antes, bibliotecas e museus, né? Por que eu falo de bibliotecas e museus? Porque são instituições que operam em uma ótica de interesse coletivo e de fins de preservação. E muitas vezes, para as bibliotecas digitalizarem o material delas, essa é uma atividade também legal, de acordo com a nossa lei, se a gente for considerar em uma interpretação restritiva. Porque você não pode... Achei interessante, você até citou o exemplo do CD, você não pode mudar o formato sem pedir autorização. Cada uso da obra exige uma autorização específica. Então, uma biblioteca não pode, por exemplo, pegar um livro que já faz parte do acervo dela e digitalizar sem a autorização. É uma situação um pouco esquisita, entende? Então, o primeiro gargalo que eu citaria em relação à legislação e que precisa de uma mudança na lei é essa questão das limitações, porque o nosso conjunto de limitações é muito restrito e deixa muitas práticas corriqueiras e importantes para o exercício de direitos coletivos na ilegalidade, né? Então é preciso trazer essas práticas para a legalidade. O segundo ponto que eu citaria é a questão da internet mesmo, que a gente já comentou um pouco, porque a lei foi aprovada na década de 90, então a realidade era muito diferente, né? Inclusive as próprias demandas da indústria eram um pouco diferentes. Se parar para pensar, na década de 90, a internet... O que a gente conhecia de serviço de internet eram o que a gente chama de plataformas peer-to-peer, né? As pessoas, elas baixavam música por meio de plataformas como Kazaa, LimeWare, que funcionam ponto a ponto, ou seja, se transfere o arquivo de um computador, de um dispositivo de um usuário para o dispositivo de outro usuário. Então, esse era o modo de operação, que também é ilegal, tá? De acordo com a lei, você não pode ficar baixando música sem pagar, sem pedir autorização. Mas esse era o modo de operação mais corrente. E hoje em dia isso mudou bastante, não só por causa das inovações tecnológicas, mas também próprio hábito de consumo, né? Hoje em dia as pessoas, elas não querem mais guardar os arquivos nas máquinas. Isso ocupa memória, é menos prático. Hoje em dia a gente até chama de revolução do streaming. Ou seja, as pessoas, elas consomem mais bens digitais que são
não são armazenados na máquina, no terminal do usuário, mas são transmitidos. Então, isso gera uma série de outras discussões, porque a preocupação da indústria não é só a pirataria, né, o que seriam os usos ilegais, mesmo os usos ilícitos, mas os próprios serviços legais, eles são objeto de discussão, não só no Brasil, mas no cenário internacional também. Porque muitos titulares, inclusive, e quando eu falo de titulares, é um conjunto amplo, né, porque vai desde do criador individual até grandes organizações, empresas, editoras, gravadoras são titulares de direitos conexos, por exemplo, organismos de radiodifusão. Esses titulares, eles reclamam que não estão recebendo o devido montante justo dessas plataformas legais. Então, a preocupação sobre a internet, ela se deslocou um pouco, assim. Tem preocupação com pirataria, claro, mas hoje em dia também há uma discussão sobre os próprios serviços legais. Então, esse seria o segundo elemento abordado da lei em relação às transformações tecnológicas dos últimos anos e até os hábitos de consumo. E, por fim, o terceiro elemento seria a questão da observância mesmo, ou seja, a aplicação das leis, porque no Brasil essa aplicação é muito precária, né? A fiscalização é precária, a gente sabe que a gente tem uma realidade de um comércio ilegal em relação a bens intelectuais muito forte. E assim, é claro que aí a minha visão pessoal sobre esse assunto é que ele está intrinsecamente também conectado com essa discussão sobre limitações. No campo do direito autoral, é muito comum você ver as pessoas e os grupos que defendem as limitações sendo chamados de flexibilistas ou pessoas que são contra a propriedade intelectual. E eu acho que essa dicotomia não acrescenta nada no debate, ela só atrapalha. Porque, na verdade, as limitações elas são um elemento integrante do sistema de proteção de direitos autorais. Não é uma coisa que é contra o sistema, nasceu com o sistema. E, na prática, elas viabilizam uma política de aplicação das leis. Porque a nossa lei brasileira é tão restrita em relação a limitações e usos não comerciais que ela se torna inviável de ser fiscalizada e observada. Então, como é que eu vou chegar em uma universidade e promover uma política pública que vai colocar todo mundo como um infrator de direitos autorais, né? Essas práticas corriqueiras. Então, acho que esse é um elemento que está conectado a esse debate sobre limitações e eu vou contra, assim, a maioria das partes interessadas no campo quando elas fazem essa dicotomia entre limitações e proteção. Eu acho que limitações não é um elemento contra a proteção, é um elemento que integra a proteção e, inclusive, permite uma política mais eficaz de observância. E, claro, que existem outros elementos que incidem aí também, que é a própria articulação entre os órgãos governamentais, que fazem parte da política pública de direitos autorais e de propriedade intelectual, também é um elemento que afeta essa questão da aplicação da lei, né? Mas, com certeza, a nossa lei tem uma eficácia social muito reduzida, porque ela é realmente impraticável. Eu queria entrar também nesse debate, Nayara, sobre porque, assim, na realidade, como eu te apresentei no início, né, a sua área é ciência política, você é doutora em ciência política pela Universidade de Brasília, hoje você, como pesquisadora na UFSCar aqui, no estado de São Paulo, você pesquisa no Departamento de Ciência Política, correto? Então, você tem esse ângulo, né, de visão. E a gente até agora está num ângulo muito jurídico. Eu queria entrar um pouco nesse lado político, mas antes só uma pequena anedota, assim, da minha vida mesmo, né, pessoal. Há uns 15 anos atrás, eu lembro que era muito comum baixar música, né? Todo mundo baixava a música, eu via música baixada, e isso daí já... e era uma discussão, né? Pô, se as pessoas estão baixando música, não estão pagando direito autoral, e, cara, o que será do mercado da música? Porque os artistas produzem e o outro baixa sem pagar nada, como é que vai ficar o mercado da música? E eu acho que o Spotify, por exemplo, já é uma resposta para isso, né? E também a questão o Apple, uma série de outras. A Apple chegou até primeiro, né? Vendia música individual e tal. Mas até questão de filme também. Eu lembro que mesmo nessa época, também uns 15 anos atrás,
Eu tinha um amigo meu que era meu vizinho na época, e eu lembro que às vezes saía um filme, ele já tinha, assim, ele baixava o filme, que estava acabado de sair no cinema. Então, e aí também era uma pergunta, não que o cinema fosse acabar, porque o cinema também é um entretenimento, as pessoas gostam de sair de casa, etc, não vai assistir tudo na sala de casa. Mas, querendo ou não, acho que tirava um público, né? Parte do público ia preferir, sei lá, assistir em casa. Então, poderia ser também uma ameaça ao cinema. E plataformas de streaming, né? Tanto de áudio como Spotify, Apple, Deezer, uma série de outras, e também de vídeo como Netflix, Disney e Amazon, e a Globo até, né? Nacional, são uma resposta a isso, né? Então, de certa forma, a tecnologia respondeu à pirataria, né? Para garantir. Então, o que você acha dessa situação? Contei um pouco uma história um pouco longa, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Tem tudo a ver. E, inclusive, eu diria que é mais uma tentativa de readaptação, né, do mercado a esses novos contextos. Assim, quando a internet surgiu e começou a se expandir, o mercado entrou em uma crise. Assim, todo mundo, a maioria das pessoas trabalhavam com essa parte cultural, principalmente o setor da música, que geralmente é o mais afetado, ficou preocupada com esse novo contexto das novas tecnologias, né? Imagina, você está acostumado a produzir um CD de determinada forma, com um modelo de negócio específico, e de repente isso muda drasticamente, as pessoas começam a escutar nos dispositivos móveis ou com MP3 player, é um cenário totalmente diferente. Então, o mercado ele fez um esforço muito grande para readaptar esses modelos de negócios, e é a mesma coisa que acontece agora com a plataforma de streaming, né? O mercado ele tentou reaplicar o modelo de negócios tradicional às formas de pagamento dessas plataformas, mas existem controvérsias e existem discussões. Assim, de um lado, tem muito artista que reclama, que fala que não está recebendo, aí do outro lado tem titular que fala que a culpa é das plataformas, porque não estão repassando o valor que deveriam. Do outro lado, falam que, na verdade, o cálculo que as plataformas fazem para chegar a esse valor é injusto, porque na plataforma de streaming é por número de transmissões, né? Às vezes que você escuta uma determinada música, tem um valor X que multiplica por certa unidade, e aí o total vai para os titulares. E ainda tem as pessoas que argumentam que não, que na verdade as plataformas elas pagam o valor, mas as gravadoras, editoras não redistribuem o montante correto. Então você tem várias posições nesse campo. A gente chama até de caixa preta dos serviços, porque não é 100% transparente como esses pagamentos são feitos, né? Ninguém tem muito conhecimento sobre como, de fato, os pagamentos são feitos. O que existem são discussões, são debates, e isso até entra na dimensão política que você falou, assim. Muita gente acha estranho eu ser da área de ciência política, porque direitos autorais é um tema geralmente do direito, mas eu acho pelo contrário, porque apesar de eu ter feito meus estudos em ciência política, a minha tese de doutorado foi sobre direito autoral, sobre os debates e os conflitos políticos dentro do campo do direito autoral, e além de ser um tema muito interdisciplinar, né, tem conhecimentos que vêm da economia, da antropologia, é um campo fundamentalmente político. Acho que as pessoas elas têm um pouco de uma visão negativa sobre quando a gente usa esse termo política, mas para mim política é algo natural à vida em sociedade. Então, assim, é um campo político porque existem interesses diferentes e visões de mundo diferentes dentro desse jogo, né? E então você cria um ambiente de debate. E o debate público sobre direitos autorais, para mim, é fundamental, justamente pelo que você falou no início, porque é um tema que afeta a vida de todas as pessoas. Então, na ciência política, principalmente no campo de políticas públicas, a gente tem um termo em inglês que a tradução para o português não é muito literal, né, que é o stakeholder. A gente chama de stakeholder o que seria em português a parte interessada, ou seja, são as partes que são mais afetadas, grupos, segmentos, indivíduos, são mais afetados por determinadas decisões em um certo campo de políticas públicas, em um certo tema. Então, geralmente, a literatura sobre direitos autorais vai apontar como stakeholders
editoras, gravadoras, compositores, músicos, porque são as pessoas que, teoricamente, são mais diretamente afetadas por políticas de direitos autorais, já que elas dependem, em muitos casos, a própria sobrevivência delas depende, né, dessa remuneração. Mas eu defendo que não existe isso de stakeholder e non-stakeholder no campo dos direitos autorais, porque, na verdade, todas as pessoas, por mais que elas não saibam, elas são partes interessadas nesse debate político, né? Quer dizer, eu duvido que exista uma pessoa que não consuma nenhum bem cultural protegido por direito autoral. Todo mundo escuta uma música, ou acompanha um podcast, ou vê uma conferência pela internet, ou assiste filme, ou gosta de ler livros. Então, assim, todo esse conteúdo é protegido por direitos autorais. Então, logicamente, todas as políticas relativas a esse tipo de conteúdo vão afetar a vida de todas as pessoas. Perfeito. E realmente, né, tem essas associações de artistas, né, empresas interessadas, porque realmente, como você disse, né, o direito autoral, além de direito, de uma legislação, ele é cultura, né, ele é grupo de interesse, ele é mercado, ele é economia, né, e economia no bom sentido, porque é bom quando um artista gera um produto legal, um filme legal, uma música legal, e todo mundo adora, todo mundo escuta, todo mundo assiste, né, a gente ganha com isso, né. E muitas vezes, pô, se a gente for num bar e para ouvir uma música super legal, a gente tá ganhando ali, né? Então também por isso que eu gosto de pagar um valor justo, né? Por um produto de qualidade também. Então e realmente isso daí é uma coisa meio, o valor justo e a qualidade são um pouco subjetivos às vezes, né? Mas é isso, Nayara, adorei a conversa. Muito obrigado pelo papo. Você realmente tem um mar de conhecimento aí sobre o assunto em todos esses anos pesquisando aí, né? Já completou seu doutorado pesquisando esse assunto, e continua aí na UFSCar também pesquisando esse assunto e outros, né? Outros tantos que eu aposto que renderiam novos podcasts. Mas eu agradeço muito sua presença, obrigado pela conversa e por compartilhar um pouco da sua pesquisa, do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Maurício.